Dando, portanto, prosseguimento à nossa programação, teremos agora o quinto painel, intitulado Formas Alternativas de Solução de Conflitos. Compondo a nossa mesa, recebemos a doutora Adriana Goulart de Sena Orsini e doutor Lorival Ferreira dos Santos. Para presidir a mesa, é com muita honra que recebemos Sua Excelência, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, doutor Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, que assume a palavra. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes, mas sem antes o meu agradecimento à comissão técnica desse evento e, sobretudo, ao presidente do tribunal, doutor Burato, que me formulou o convite para presidir tão honrosa mesa ao lado de dois colegas que eu tenho tanta admiração, apreço e carinho. E para entrarmos diretamente no nosso tema, com certeza os palestrantes estão ansiosos e o tempo parece que está curto para os mesmos, eu gostaria de fazer uma pequena observação com relação ao tema Formas Alternativas de Solução de Conflitos. A leitura parece muito objetiva, no sentido de que será tratado neste painel a questão dos equivalentes jurisdicionais, mas o contexto é muito mais delicado. Em face dos princípios que norteiam o direito do trabalho, da própria disciplina do direito do trabalho, surge aí uma reflexão, um diagnóstico muito importante. Quando se dá ênfase às soluções alternativas, pode-se estar dizendo que a solução tradicional, jurisdicional, não esteja levando a contento em termos de resultado. A reflexão é apenas para que possamos ouvir dos nobres palestrantes as considerações sobre tão importante tema, ainda que por trás de um texto que não diga necessariamente tudo o que ele pode revelar. Para iniciar a manifestação, sua intervenção, o desembargador Lorival Ferreira dos Santos, que todos os senhores conhecem, mas me exige o protocolo que retrate o currículo de Sua Excelência, que já é do conhecimento dos senhores. Formado em Direito pela Instituição Toledo de Ensino de Araçatuba, Ciências Sociais pela Faculdade de Ciências e Letras de Araçatuba, com pós-graduação em Direito das Relações Sociais pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru, mestre em Direito Processual Civil pela UNIP, Universidade Paulista de Campinas, tendo defendido a dissertação sobre o acesso à justiça em 2003, ex-diretor cultural, ex-presidente e ex-vice-presidente da Associação de Magistrados da 15ª Região, ex-membro do Conselho Fiscal da Escola Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e ex-coordenador da EMATRA 15 no biênio 2007-2008. Lecionou nos cursos de pós-graduação em Direito do Trabalho das Faculdades Integradas de Três Lagoas, no Mato Grosso, e na Universidade Federal de Três Lagoas. É professor de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho na Universidade Mackenzie, campus Campinas. Integrou várias bancas examinadoras e é juiz de carreira, cujo concurso logrou êxito e tomou posse em 13 de junho de 1986, promovido ao tribunal em 8 de fevereiro de 2002, do qual foi presidente nos biênios de 2003, 2004, 2005, 2006, na terceira turma, e desde 9 de dezembro de 2006, da 5ª Câmara de Julgamento, além de integrar a seção de dissídios coletivos. Foi coordenador da Escola Judicial da 15ª Região e compôs, para nosso gáudio no tribunal, a Escola Nacional de Magistratura, no biênio 2009-2011, e é vice-presidente judicial do Tribunal Regional da 15ª, eleito para o mandato 2010-2012. Há outras atividades que poderia citar, mas essas por si só dão um retrato da trajetória e da carreira do eminente desembargador e caro amigo Lorival, a quem então concedo a palavra pelo prazo de 30 minutos para a sua intervenção. Boa tarde a todos. Inicio a minha fala cumprimentando o ministro Luiz Felipe Vieira de Melo, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que nesta oportunidade preside este painel
e vem trazer brilho a este congresso, juntamente com seus colegas do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento a minha colega, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini, juíza do Trabalho de Minas Gerais. Cumprimento aqui os colegas magistrados, os membros do Ministério Público, senhores advogados, senhores servidores, senhores estudantes, senhoras e senhores. Seguindo a tradição iniciada há alguns anos, na 15ª Região, o Tribunal realiza, nesta oportunidade, o seu 12º Congresso de Direito Nacional do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, trazendo a sua contribuição científica aos operadores do direito. E aqui eu quero, nesta oportunidade, cumprimentar Sua Excelência, o nosso presidente Renato Burato, e também a comissão organizadora deste congresso, que já se mostrou, digamos assim, com extraordinário resultado. Como disse o presidente da mesa, o tema que nos foi proposto, formas alternativas de solução de conflitos. A minha colega Adriana é especialista, não é, para falar a respeito desse tema. Eu inicio a minha fala falando um pouquinho sobre o acesso à justiça. Como nós sabemos, o acesso à justiça não significa o mero ingresso em juízo em face à obediência ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, mas, sobretudo, ao devido processo legal, ao direito de ser ouvido, ao direito de produzir prova, para, afinal, ter, digamos assim, a efetividade da decisão. Nesse sentido, nós podemos afirmar que constitui a justiça valor fundamental do próprio direito, e, bem por isso, o acesso se erige como direito e, ao mesmo tempo, como garantia dos direitos fundamentais. Mauro Capelletti e Brian Gard escreveram uma obra onde se destaca 3 ondas, né? A primeira, relativa à assistência judiciária. A segunda, sobre os direitos difusos e coletivos, como sendo direitos novos dos povos. E a terceira, a eliminação das barreiras de acesso à justiça. Esta obra ajudou a influenciar vários países do mundo, inclusive ao Brasil, fazendo com que os doutrinadores passassem a ter um compromisso maior com o direito processual e deixasse, digamos assim, a instrumentabilidade para pensar na efetividade. Cândido Rangel Dinamarco já ressaltava e ressalta em sua obra com precisão que falar em efetividade do processo significa falar dele como algo posto à disposição das pessoas, com vistas a fazê-las mais felizes e menos infelizes, mediante eliminação dos conflitos que as envolvem com decisões justas. E Kazuo Watanabe também veio no mesmo sentido, falando da tutela adequada, justa, tempestiva. A partir de 1994, nós tivemos várias reformas que procuraram sinalizar o acesso à justiça. E nós sabemos perfeitamente que há muitos óbices, mas não é só no Brasil. Nos países que adotam o sistema civil law, como law, também tem as suas dificuldades. O Pacto São José da Costa Rica fala da duração razoável do processo. Pacto esse que foi reconhecido pelo nosso país. E como desdobramento do direito de ação, a emenda 45 também trouxe
no seu artigo 5º, a duração razoável do processo. E aí nós sabemos daquelas formas de solução de conflitos tradicionais, não é? Autotutela, onde que se verifica um meio primitivo de resolução dos conflitos, onde o mais forte prevalece sobre o mais fraco. E ali há uma ausência total do Estado. Não é? Temos também a autocomposição, em que as partes discutem e celebram um acordo. É muito comum a autocomposição se constatar, se verificar no âmbito do direito coletivo, onde as partes estão reunidas, não é? O sindicato dos trabalhadores, o sindicato dos empregadores, com vistas a alcançar o acordo ou a convenção coletiva de trabalho. Não é? E temos também a heterocomposição tradicional, não é? Em que há o ingresso de um agente externo e que soluciona o conflito, né? Nós constatamos isso no aspecto jurisdicional dos dissídios individuais e coletivos. E temos também aí as formas alternativas das soluções de conflito. O brasileiro está acostumado a sempre esperar por uma sentença, por uma solução do Poder Judiciário, é da própria cultura, né? E o que nós temos? Durante os anos se agigantou-se o número de processos. Cada dia mais processos, cada dia mais órgãos do Poder Judiciário, não é? A 15ª região, quando nós viemos de São Paulo para cá, tinha 45 juntas de conciliação e julgamentos. Hoje nós somos em 153 varas do trabalho e 9 postos avançados. Não obstante todo o envolvimento dos nossos juízes e servidores do primeiro e do segundo grau, mas parece-me que nós não damos conta em razão do grande volume. Pois bem, em 96, nós tivemos a aprovação da Lei 9.307, de setembro de 96, que alguns chamam de Lei Marco Maciel, porque a iniciativa foi do senador Marco Maciel. Essa lei trouxe a arbitragem como solução de conflito dos direitos patrimoniais. É utilizada em larga escala no direito privado, não é? Do direito privado, onde as partes, de comum acordo, elegem ampla liberdade, elegem um árbitro. Aí a pergunta que se faz é o seguinte: e no âmbito do direito individual do trabalho, tem aplicabilidade a arbitragem? Eu, particularmente, penso que não. Por quê? Porque nós sabemos que o trabalhador é o hipossuficiente. Hipossuficiente. Ele não conserva garantia de emprego, não conserva garantia de emprego, a qualquer momento pode ser despedido. Então, ali não há autonomia da vontade, nem direitos patrimoniais disponíveis para que ele possa eleger árbitro. Eu fico imaginando como seria o empregado da Mercedes-Benz do Brasil ir lá com o diretor, vamos eleger um árbitro. Como é que seria essa relação? Então, penso, com a devida vênia daqueles que pensam em contrário, que não teria aplicabilidade. Mas no âmbito do direito coletivo, sim, porque a Constituição Federal, no parágrafo 2º do artigo 114, expressamente traz esta possibilidade. E por que é que traz? Porque o sindicato, como legítimo representante dos trabalhadores, né, que tem o reconhecimento da Constituição Federal, que está aí no artigo 8º, né, os seus diretores têm a estabilidade provisória, pode livremente, juntamente com o empregador, eleger árbitros. Não há nenhum problema contra isso. No âmbito da fixação da PLR, também a Lei 10.101 fala no artigo 4º que, em havendo impasse,
né, poderá haver a mediação e arbitragem de ofertas finais. No âmbito da sessão de dissídio coletivo do tribunal, nós já fizemos essa reflexão a respeito desse artigo e já chegamos a aplicar esse artigo, não é? Todos sabem que, com relação à lei de arbitragem, no âmbito, ou melhor, na fixação da PLR, há uma comissão, há uma discussão, e muitas vezes vem uma greve. Quando nós estamos realizando uma tentativa de conciliação, e que ali há propostas e contrapropostas, e há um impasse, e às vezes nós consultamos as partes. Os senhores concordam que nós, o tribunal, a sessão de dissídio coletivo, possa arbitrar esse valor da PLR? Eu sempre recebi, presidindo as audiências, resposta positiva. E aí consta da ata, e Sua Excelência o relator designado, ele arbitra, vai para o colegiado, e o colegiado homologa, digamos assim, e resolve o conflito nesse aspecto. O Tribunal Superior do Trabalho tem muitos acórdãos falando a respeito desta impossibilidade de arbitragem no âmbito do dissídio individual. E as comissões de conciliação prévia? A criação das comissões de conciliação prévia, através da Lei 9958 de 2000, constituiu um esforço do governo, né? E aí teve também participação do Tribunal Superior do Trabalho, para contribuir com o descongestionamento do grande volume de processos. Foi uma ideia boa, mas que, lamentavelmente, não foi bem compreendida pelos representantes dos trabalhadores e dos empregadores, porque desvirtuaram, né? Aquilo ali era para que o trabalhador fosse lá e, dentro de 10 dias, tivesse uma solução, um acordo, e esse acordo tivesse um efeito liberatório. Mas o que fizeram? Foram lá para fazer homologações de rescisões contratuais e todo tipo de fraude. E aí, o órgão do Ministério do Trabalho, recebendo representações da ANAMATRA, do Ministério Público e outros, acabou, pasmem os senhores, através de uma portaria, alterando o efeito liberatório que é da própria lei. E aí, esvaziou completamente as comissões de conciliação prévia. Mas nós temos também a mediação dos conflitos, por meio do qual o mediador se insere entre as partes, procurando aproximá-las para que elas próprias cheguem a uma solução. O mediador não é um juiz, normalmente é uma pessoa que não vai decidir, ele já esclarece de início a respeito disso. Essa mediação a gente verifica que também é utilizada no âmbito do dissídio coletivo pelos sindicatos, né, que tentam, né, ali uma autocomposição e muitas vezes recorrem ao órgão do Ministério do Trabalho para que possa mediar esse tipo de conflito e às vezes tem dado resultado. Até o Ministério Público, às vezes, tem sido chamado pelas partes para participar desta mediação. E aí, por último, a gente tem aqui a conciliação como forma de solução de conflito, né? Mediante o ingresso de um conciliador, que no caso nosso aí seria o juiz, para tentar conciliar. No Brasil, essa possibilidade de conciliação constou a princípio da Constituição do Império, onde instituiu os juízes de paz, que foram investidos para solucionar os conflitos. A função era praticamente a conciliação. E aí, se não houvesse acordo, poderia haver recurso. O Estado de São Paulo, Estado do Rio Grande do Sul, Estado de Minas adotaram essa sistemática. Os demais não.
o Código de 39 também não, mas já aí o Código de 73, no 447, assegurou que as causas que versassem sobre valor patrimonial de caráter privado e os conflitos envolvendo família passassem por tentativas de conciliação. Reforma de 94, no 331 do CPC, também trouxe essa conciliação. E aí, a partir de 85, a gente verifica que lá na Lapa houve, digamos assim, resultados promissores com as conciliações, havendo a participação de 18 advogados, 3 procuradores de Estado, 1 oficial de justiça, 16 integrantes do Ministério Público, né? E a Ada Pellegrino Grinov diz na sua obra, né, que na sua obra Conciliação Extrajudicial, que a partir de então ganhou-se novos contornos esta conciliação. A Lei 9.099, que estabeleceu os juízes especiais cíveis e criminais, no artigo 21, diz que, aberta a sessão, o juiz togado ou leigo esclarecerá sobre as vantagens, né? A 10.259 vem na mesma linha, na mesma esteira, né? E no âmbito do direito comum, do direito civil, mais precisamente, nós temos também a figura do pré-processual, né? Que consiste na tentativa de realização de um acordo para colocar um fim ao conflito antes dele se transformar num processo. Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio, o TRF da Terceira Região, TJ de São Paulo. TJ de São Paulo teve lá, o ano passado, 6.917 pré-processuais, realizando acordo em 20%. Né? No âmbito trabalhista, esse tipo de solução de conflito nós não temos. Tivemos aí, temos em vigência as comissões de conciliação prévia. A pergunta que fica, né, para a gente fazer uma reflexão, há espaço, seria cabível no âmbito trabalhista ou não? Não sei. Nós vamos ter que continuar estudando, pesquisando, né? O TRT da 15ª Região tem em Brasília, no CNJ, um processo que a princípio era para criar 68 varas, depois 66, e agora disseram que estaria sendo reduzido para 22 varas. Saiu de pauta, né? A verdade é que há esta angústia com relação ao volume de processo. No âmbito trabalhista, nós temos uma quantidade imensa de processos que agigantou-se com a ampliação de competência da Emenda 45. Penso que a conciliação no âmbito trabalhista pode efetivamente contribuir para reduzir essa quantidade de feito. Aí alguns questionam por que a Emenda 45 teria excluído a palavra conciliar do texto, né? Essa palavra conciliar vinha desde as juntas de conciliação e julgamento de 1932. Passou a ser incluído na Constituição de 46 e nas demais constituições, até a Emenda 45, que mudou a dicção para processar e julgar. Eu, particularmente, penso, não obstante tenha sido excluído do texto essa palavrinha conciliar, mas ela remanesce, porque é da própria tradição da Justiça do Trabalho, não é? Se nós examinarmos a CLT, você pega no 764, diz que o juiz do trabalho empregarão os seus bons ofícios visando a persuadir, né? E se não conciliar, aí sim o juiz se transformará em uma espécie de árbitro. Então, penso que aqueles dois momentos, aberta a sessão, a proposta, e após as razões finais, continua
digamos assim, a essa proposta. Quanto à conciliação, o Tribunal Regional do Trabalho, levando em consideração a Resolução 125 do CNJ, instituiu o seu núcleo, que conta com a presença do vice-presidente do tribunal, vice-presidente judicial, do corregedor, de um juiz titular, de um juiz substituto e de um servidor. E também temos lá uma ferramenta que possibilita aquele que tem interesse em manejar, digamos assim, uma mensagem pedindo, e a vice-judicial solicita e o juiz de primeiro grau designa uma audiência de conciliação. E se o processo for do TRT, nós designamos lá uma audiência de conciliação no TRT e temos alcançado excelentes resultados, excelentes resultados. Não vou aqui falar para os magistrados, para os ilustres advogados, a respeito da conciliação, da necessidade de nós termos um pouco de paciência, de nós designarmos a audiência com um tempo maior um pouco, para poder, pelo menos um boa tarde, pelo menos persuadir na tentativa de obter uma conciliação. Mas é preciso nós encontrarmos uma solução. O juiz do trabalho, ele é o gestor permanente da vara do trabalho. Cabe a ele, juntamente com o diretor de secretaria, fixar uma política pública para melhor desenvolver a sua atividade jurisdicional. Não é? Acho que é preciso estimular o diálogo, não é? E a audiência de conciliação na execução? Alguns, né, a exemplo de Atos Guzmão, sustenta da impossibilidade porque já há uma coisa julgada. Eu me filio à corrente contrária. Eu penso que a conciliação pode acontecer em qualquer momento do processo. Porque se é certo que ele tem uma certidão da coisa julgada, não é menos certo que poderá ter impugnações, exceção de pré-executividade, embargos à execução, agravo de petição. E quantas vezes nós não deparamos com a situação em que o executado não tem bens, mas se você designa uma audiência, ele, executado, ele quer liquidar, porque ele tem nome na praça. E às vezes ele propõe um parcelamento. Pode ser aceito, pode não ser aceito. Né? O reclamante, já tive casos do reclamante falando: não, senhor, não faço acordo. Eu quero receber tudo. E então, termina a audiência, o reclamado fica lá um pouquinho, procura o juiz: doutor, como é que eu faço? É simples, vai na secretaria e vai pedindo as guias e vai depositando. Ué, eu não encontrei bens, o oficial de justiça não encontrou. Ele quer, e já depois de 6 meses, ter feito todo o depósito. Mas aí eu verifico que o artigo 745-A autoriza o executado, nos prazos dos embargos à execução, depositar 30% e requerer mais os valores das custas, honorários, e requerer ao juiz, digamos assim, esse parcelamento. Obviamente que o juiz, no processo de cognição, deu toda aquela disposição de provas, devido ao processo legal. Na execução ele é um pouco mais severo, um pouco mais duro. Mas se não tiver mesmo bens, é possível que ele defira esse procedimento do 745-A. Penso também que, para contribuir com as conciliações, nós podemos nos socorrer dos servidores. Eu posso estar presidindo uma mesa de conciliação aqui e ter do meu lado uma outra mesa em que eu estou presidindo também e que alguém está me auxiliando. Eu digo auxiliando. Agora, penso que nós devemos
fazer campanhas para envolver os advogados, para que também lance um novo olhar sobre a conciliação. Como já dizia Calamandrei, o advogado é o primeiro juiz da causa. Se ele falar para o cliente dele, não faça acordo, não vai ter acordo. Então, essa conscientização eu acho oportuna. Tem dado resultado, sim. Nós temos feito algumas palestras em algumas regiões, pedindo essa colaboração, e tem havido uma certa compreensão com relação a isto, não é? Então, o advogado é, evidentemente, ao lado do seu cliente. Se ele tiver boa vontade, é possível que a gente faça acordo. Os grandes devedores, né? O presidente do tribunal deve decidir a publicação no site do tribunal a respeito dos grandes devedores. E o que é que nós estamos fazendo? Convidando os grandes devedores para tomar um café na vice-presidência. E ali persuadindo os grandes devedores para a conciliação. O resultado tem sido bom. Vários deles nos levando relação com 100, 150, 200. Depois nós nos reunimos com os advogados dos trabalhadores e aí pedimos aos juízes daquela vara, daquela região, que se empenhem para ver se efetivamente o empregador que mandou aquela relação, se efetivamente quer fazer o convite. Tem dado resultado. Lá em Morro Agudo fizemos isso, lá em Barretos fizemos isso, estamos fazendo com várias empresas no âmbito do tribunal. Eu sei que tem algumas empresas que têm a patologia de dizer, não faço acordo para não abrir precedente. Eu acho que o magistrado, nesse caso, deve convidar o advogado depois para tomar um café e conversar, persuadir. Nós conhecemos bem essa história. Como é que chega ao final com essa empresa tendo um passivo tremendo? Deixa de fazer uma conciliação por 5 ou 10 mil reais e depois tem uma condenação de 100. Então, é preciso o juiz também acompanhar de perto isto. Também acho que nós devemos manter uma relação mais estreita com os órgãos do Ministério do Trabalho. Muitas vezes há uma patologia lá no campo ou em determinada empresa e que nós precisamos dar uma resposta rápida. Às vezes o ofício só não resolve, às vezes um telefonema resolve. Tivemos uma situação aqui na região de Ribeirão Preto e que foi lá o juiz, autorizado pelo tribunal, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, e fizeram uma constatação que depois ficou mais fácil até para resolver os conflitos e para decidir os processos. Estamos também na fase de execução, utilizando aquelas ferramentas que todos conhecem, não é? O que nós pregamos não é um acordo a qualquer preço. Nós queremos também preservar a dignidade do Poder Judiciário. Eu acho que o juiz, como representante de um poder de expressão estatal, deva estar vigilante. Se, de repente, ele percebe que aquilo atenta contra a dignidade, é possível que ele deixe de homologar. Não cabe entrar, às vezes, no mérito antes de ter uma instrução do feito para saber quem tem razão. Muitas vezes eu examino a inicial, penso, o reclamante tem razão. Examino a contestação, parece que é o reclamado que tem. Se, de repente, o pedido é de 50, quer fazer uma conciliação por 10, fica difícil para que eu possa impedir que esse acordo seja homologado. Movimento processual na 15ª, já, senhor presidente, encaminhando para o encerramento. Movimento processual na 15ª região. Recebemos, em 2011, 247.327 processos, tendo solucionado 238.789. Através de conciliação, 101.615. E agora, já encerrando, na semana da execução,
o nosso Tribunal Regional do Trabalho foi um dos primeiros. Alcançamos 97.191.401,75 em acordos homologados, além de 4.494.885 em leilões, alcançando um total de 101 milhões. E aí eu verifico aqui que houve um empenho dos juízes de primeiro grau, de segundo grau, dos servidores, e nós já fizemos aí os agradecimentos a esse empenho. E para finalizar, eu quero citar as palavras da ministra Ellen Grace. Ela diz: uma justiça mais acessível, efetiva, simples e informal é o que deseja a população brasileira. É indispensável divulgar a existência de uma maneira nova de resolver as querelas, sentar para conversar, antes ou depois da proposta uma ação judicial, pode fazer toda a diferença. Eu agradeço o tempo, eram essas as considerações. Muito obrigado. Cumprimentando o desembargador Lorival, que revelou na sua intervenção sua essência e na essência de sua intervenção a sua natureza de magistrado trabalhista e externou toda a preocupação que nós, magistrados do trabalho, temos no tocante ao tema que desenvolveu. Só me preocupou porque ele me convidou para tomar um café na presidência e eu não sei se tem que levar a carteira.